Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Muito bem, então temos aí 2 dias, hoje e amanhã, e dia 31, no sábado, a gente completa então, fechamos o ciclo aqui de 18 anos, celebrando a vida através da palavra e abençoando os milhares e milhares de ouvintes. Antes da música, são 9 horas pontualmente, vamos ter um momento mais uma palavra aqui, orações, mas eu quero, antes da música, o bom dia aqui do Taylor. O Taylor veio nos visitar, né? Ele é um ouvinte, ele ouve várias programações aqui de rádio, inclusive daqui da Marumbi, inclusive o Agindo Deus. O Taylor vai falar de onde ele veio, a cidade dele, é uma pequena introdução e depois da música ele vai contar um pequeno depoimento de um milagre na vida dele. Bom dia, Taylor. Bom dia. Prazer estar aqui junto com vocês e poder de alguma forma agradecer, né? Porque até então eu assistia a vocês pelos canais e daí eu pensava assim, puxa, será que essas pessoas são reais? Será que elas existem mesmo? Porque são pessoas que Deus colocou no meu caminho para então eu, como eu falei com os outros que compõem essa emissora, que trabalham aqui, que até então, algumas vezes eu até li alguns trechos da Bíblia, mas eu não entendia, né? Eu achava que era um livro normal, porque nada acontecia, né? Mas daí então, quando eu comecei a conhecer pessoas de Deus, como vocês, assim, que começaram a explicar o que diz na palavra, que a vida começou a se transformar, né? Daí eu pensei, puxa, por um acaso nós tivemos a permissão de escutar rádio dentro da empresa, né? Daí eu pensei, só que mesmo assim, não sei se essa permissão veio do patrão, né? Mas eu pedi para ele, como todos estavam ouvindo outros tipos de músicas músicas assim que não edificam em nada, né? A gente respeita, né? Mas eu pensei assim, poxa, vou ver com o patrão e aí eu comecei a ouvir a programação no meu setor, como eu estou sozinho ali num setor, né? E eu comecei a ouvir e daí eu pensei, não, mas não pode que essas pessoas será que elas são reais, né? E daí eu pensei, não, vou ter que ver isso, né? Presencial, vou ter que ir lá fazer uma viagem para conhecer eles e ao mesmo tempo agradecer, né? Amém. Porque minha vida começou a mudar completamente através do ensinamento que vocês dão aqui versículo após versículo, que Deus usou vocês para eu entender, né? Que benção. Que eu deveria de praticar o que está escrito, né? E não só ler, como eu lia. Algumas vezes daí eu ia lá, lia, mas não entendia nada. Olha que legal, ouvinte. É interessante o depoimento do Taylor. Ele, na realidade, a gente já se conheceu, acho que não sei se é 3 ou 4 anos atrás. Em 2019. 19, né? Isso. Ele esteve aqui, a gente chegou a conversar, batemos um papo. Ele trouxe aqui fotos de como ele era, como ele é agora. Então, naquela época, isso em 2019. Isso ali, na verdade, eu tinha vindo para... Na verdade, eu nem saberia que eu iria... Quem eu iria encontrar aqui, né? Eu simplesmente vim, não escolhi horário, nada, cheguei e na verdade, quem foram os primeiros que eu encontrei foi você e a sua esposa, né? Então ali eu vim mais assim para mostrar o que eu mostrei para ti, o testemunho, né? E daí agora então eu pensei em vir novamente para conhecer mais pessoas que trabalham na rádio e dentro do que for possível, né? E agradecer, né? Primeiramente a Deus e depois agradecer a vocês que foram usados por Ele para eu entender a palavra, né? Você estava falando para mim, essa semana você comentou que ele estava pensando, ou ele viria para Curitiba nesse final de ano, ou para, não sei se é São Paulo. Conta daí você teve até um sonho e até viu um dos programadores aqui no seu sonho, e você veio para cá, né? Eu costumo subir no monte para orar, né? Buscar a Deus em oração e meditação e, enfim, algumas coisas que a palavra diz, que algumas eu não devo de contar, né? Vocês sabem, né? Que diz lá em Mateus. E aí então eu subi lá no monte, eu subo sozinho, né? Para meditar, orar e tudo. Fico praticamente o dia inteiro lá. E eu oro por várias coisas, né? Inclusive, isso foi ali na metade de outubro que
que eu estava entre ir para São Paulo ou vir aqui para Curitiba, né? Só que daí eu consultei a Deus, pedi em oração para Ele, e foi uma coisa muito forte, porque eu não me lembro se isso foi num sábado ou no domingo, e justamente quando eu orei pedindo essa direção dele, eu consultei ele na mesma noite, do mesmo dia que eu orei, eu tive uma visão do estúdio aqui, cara. Olha só. De dentro do estúdio tinha um pastor sentado aqui, e eu tive a visão como se eu estivesse ali, naquela direção, só que eu não me enxergava, mas foi nítido. Então foi como se fosse a resposta dele me dizendo para eu vir para cá. Algum propósito tem da minha vinda para cá, não foi a passeio, não foi a nada, né? Foi justamente por uma direção, uma visão que eu tive do estúdio. Então eu pensei, alguma coisa ele tá querendo, então é para lá que eu vou, né? E aqui eu tô agora, podendo participar, dar o testemunho. Acredito que era isso que ele queria, né? Sim. É muito forte isso, porque você é um legado de uma geração, né? Que está aí, dos filhos dos ouvintes, dos netos dos ouvintes, que às vezes pensa que Deus não existe, que Deus não faz, que Deus não toca, que Deus não é real. Então eu queria que você desse uma palavra aí para esses jovens. Alguns estão chegando do trabalho agora, outros estão chegando da balada, outros nem dormiram. E dá uma palavra para esse pessoal aí, diga que Deus ainda toca, Deus ainda faz. Basta a gente se abrir para Ele e deixar Ele fazer, porque nós somos os pequeninos dele e Ele tem prazer em restaurar a nossa vida. Com certeza tem solução, tem para todos os problemas, e esse caminho é Jesus. Não tenho que... Muitas vezes eu também acreditava que Deus não existia, né? Eu tive essa cegueira espiritual, sabe? Sim. Inclusive algumas vezes eu culpava Deus, e eu me lembro que uma vez lá em alto mar, numa virada de ano, eu já não aguentava mais tanto sofrimento, era muita dor assim, tipo depressão, tudo, e eu me lembro que eu batia nas ondas do mar, xingando a Deus, sem saber se realmente Ele existia, né? Pensando assim, poxa, se a minha vida não muda, então me leva de uma vez, mas como Ele iria me levar se eu não conhecia a palavra, né? Então, acabei questionando Ele, xingando Ele. A misericórdia dele é muito grande, né? A ponto de depois Ele mostrar para mim que, na verdade, quem estava errado era eu. Sim. E não Ele. Eu que não estava praticando as leis, né? Aí Ele me mostrou através da palavra. Ele me fez entender os meus erros, os caminhos errados que eu trilhava, né? E é o amor dele, a misericórdia dele, que eu me lembro disso, e eu chorei bastante, assim, quando eu me lembrei de eu lá na beira do mar, e a minha vida não mudava, eu não aguentava mais. Tentei o suicídio várias vezes, e um detalhe muito forte é que todo esse tempo, até diz lá em Salmo capítulo 6, versículo 6, né? Que nado em meu leito, meu travesseiro encharca, né, de lágrimas e tudo. Eu chorava todas as noites. E o mais forte disso é que a solução estava do meu lado. Sim. E eu não via. Sim. Do meu lado ali havia uma Bíblia, em cima de uma escrivaninha, estava ali a solução, né? Sim. A solução estava ali do meu lado e eu não enxergava porque eu estava cego espiritualmente. Porque a salvação, ela é individual, sabe? Então, às vezes, tem aquela avó, aquele pai que fala, mas ele não entende, porque a experiência que uma mãe passa não é a mesma do filho. O filho não vai passar a mesma do pai. Deus, ele é tão bom que ele trabalha na individualidade. Ele está lá nas montanhas, ele está lá no mar, ele está lá na casa da vovó, ele está lá, onde você for, ele está. Então você só tem que abrir o coração e falar, Senhor, se esse Deus aí do pastor Edson que está falando lá, ele existe, então faz algo novo na minha vida. Então é isso, queridos. Deus, quando ele toca na sua individualidade. Então, essa experiência que existe aí, milhares e milhões de jovens que vão passar aí uma virada de ano no mar, numa praia, num deserto, num lugar escondido.
Não adianta você se esconder de Deus. Ele vai estar lá onde você for. E você falou com Deus e você ficou valente e bravo com Deus e Deus veio com a sua glória, com a sua graça e falou, vem cá porque você é meu. E é muito forte. Daí, então, tanto que o próprio Jesus também falou, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, né? Pois eles veem a vós como vestidos como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Então eu tive alguns encontros com esses profetas antes de conhecer a palavra, só que minha vida não mudou. Eram conselhos tipo que não conselhos como vocês dão em cima do que está escrito, né? Em cima do que está na palavra, na verdade, né? Amém. Gente, olha, você está ouvindo aqui um depoimento aqui do Taylor. Ele veio da cidade, ele vai pronunciar o nome da cidade, é Rio Grande do Sul. Isso, Morro Reuter se pronuncia. Morro Reuter, não é isso? Olha, no Rio Grande do Sul, eu estava olhando aqui, é um município pequeno, deve ter uns 7 mil habitantes. Em torno disso daí, é isso aí, de né? 6 a 7 por aí. Aham. Você veja bem, ele poderia ter ido para São Paulo, para outra região do Brasil, mas como ele já explicou, ele em oração aí Deus mostra para ele vir para cá. E ele, inclusive, essa semana, ele já também deu uma entrevista aqui em uma outra programação, né? E porque ele ouve vários, né? E como ele já disse, vários, e um dos vários também é o agindo Deus, quer dizer, então sempre cresceu na palavra. Então isso é bom também, Tarlo, porque nós estamos aí para completar 18 anos aqui neste horário aqui, de segunda a sexta-feira, dia 31, completa um ciclo de 18 anos, quer dizer, nesses 18 anos, você faz parte da nossa história aqui e nós também fazemos parte da sua história, porque você também certeza. É um dos programas que atingiu você, né, através da palavra. Com certeza. E é uma coisa completamente diferente, sabe? Porque era uma escuridão que eu vivia, né? Então essa rádio aí, acredito que e outras pessoas que me ajudaram também, foi a luz que eu tanto pedia, né? Quando eu vivia na escuridão, né? Como um pastor uma vez falou que o ser humano, o homem sem Deus é a mesma coisa que um avião sem piloto, né? O avião vai cair, vai destruir, assim é a vida do ser humano. Sem Deus a gente... E só agradecer mesmo, porque existia muita revolta dentro de mim. Eu tinha muita raiva de tudo, assim, não podia ver as pessoas na minha frente, sabe? Mas ao mesmo tempo, alguma coisa dizia que eu não era assim, sabe? Que eu não podia ser assim, mas é o preço que a gente colhe de a gente não conhecer, né? E Deus ensina a amar, né? Amar o próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E isso dali, o perdão não tem assim... É uma coisa que eu não conseguia fazer, perdoar. E quando Deus falou que eu devia de perdoar, então isso dali foi ao mesmo tempo assim que eu fui pedindo perdão às pessoas próximas de mim, inclusive colegas de trabalho, os que eu não tive a oportunidade ainda, se eu tiver, eu vou pedir. Aqueles que eu não tive, que talvez eu nunca mais vou ver, eu pedi perdão para Deus, né? Então, esse foi uma coisa assim que arrancou todo um peso que tinha dentro de mim, assim. Todo aquele peso que tinha dentro de mim, assim, quando eu comecei a pedir perdão e ao mesmo tempo perdoar, saiu. Deu essa leveza e a paz que eu sinto hoje, que não tem dinheiro no mundo, não tem dinheiro. Pode vir alguém com mansão, com carro, com dinheiro e tudo, oferecer para eu dar essa paz, eu não troco por dinheiro nenhum, sabe? Amém. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê, quando você teve esse encontro com Jesus, começou a libertação, você liberar perdão, quer dizer, começou toda essa restauração. É o que Deus faz na vida de todas as pessoas que têm esse encontro com Ele, né? Veio a paz, veio a alegria.
as lágrimas de tristeza que eu tive antes de me converter, todas as noites, praticamente todas as noites, sabe? Aquelas lágrimas, elas trocaram. Não eram mais lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria. Amém. Eu deitava dando sorrisos e chorando ao mesmo tempo, mas ali era tipo uma felicidade, uma paz que eu sentia assim, maravilhosa, né? E geralmente a pessoa, ela deixa Deus por último, né? Ela busca o emprego e ela não acha Deus. Ela casa, ela não acha Deus. Ela vai ter um filho, ela acha que vai ter Deus, ela não acha Deus. Ela quer ser promovida, ela não acha Deus. Aí ela quer ganhar muito dinheiro, também ela não acha Deus. Ela compra uma fazenda, ela vai lá e não acha Deus. Ela vai deixando Deus por último. Ela envelhece, ela adoece. Aí quando acaba tudo, como o filho pródigo, foi buscar Deus nos seus amigos, no dinheiro, e gastou tudo, pegou aquela herança antecipada. E ele não achou. E ele volta para a casa do Pai. Ele volta para os braços do Pai. Então Deus é simples. Ele é generoso, ele é amigo, ele é companheiro, ele é fiel. Ele está na casa da vovó, ele está ali no sorriso de uma criança, ele está lá naquele canto onde só tem aquela poltrona, aquela almofada, e você ajoelha lá e fala com ele, e ele fala com você. A Bíblia é a palavra verdadeira, viva e penetrante como a espada. E você abre ela e ela fala com você, e você fala com Deus e Deus fala com você. Então esse tempo não está na hora de deixar Deus por último. Tem que deixar Ele em primeiro. Ó Senhor, vai comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Ele vai nessa viagem, Ele vai nessa entrevista, Ele vai na prova da faculdade com você, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar o que você estudou. Então o ser humano, ele complica Deus, e Deus é simples. Ele está no sorriso da criança, ele está lá na casa da vovó, ele está lá naquele vizinho que você não gosta de visitar, ele também está lá, porque ele ama todos nós. Ele está lá nos hospitais, ele está na casa de repouso, ele está lá no presídio, onde tem uma pessoa que se converteu porque alguém foi lá orar naquele presídio, sabia disso? Eu tenho atendido uma menina que o pai dela está preso, e ela fala assim, ela só tem 9 anos, e o pai dela está preso. E ela fala assim, pastora, eu sei que Deus está trabalhando no coração do meu pai. Meu pai era muito ruim para minha mãe, ele brigava muito com a minha mãe. Toda noite ele brigava com a minha mãe, mas agora ele está lá como José. Ele está lá escondido no pasto como Davi. E eu sei que Deus vai falar com ele. E foi uma equipe de jovens orar lá naquele presídio. E aquele homem se derramou na presença de Deus. Pastor, ele não bate mais na minha mãe. Ele não está aqui em casa com a gente. Mas ele está tendo um encontro com Jesus lá naquele presídio. E eu tenho certeza que ele vai sair de lá transformado. Uma criança de 9 anos. E ela tem convicção que é um trabalhar de Deus. Então Deus, ele está com você, queridos, independente da situação. Ele salva um jovem, uma criança, um adulto. Ele vai com você lá na montanha e ele fala para você, vai para Curitiba. Tem que saber ouvir a voz de Deus. Ele está aqui agora. Tá aqui agora. Eu sinto isso, porque eu orei para ele abençoar esse dia, essa manhã, esse encontro aqui com vocês, e para ele que os anjos todos viessem me acompanhar até aqui, e para que nós pudéssemos ter um encontro abençoado, no caso. Amém. E eu não ia vir na rádio hoje, hein? Então foi sua oração. Hoje eu não ia vir. Foi de Deus, eu nem comentei, foi surpresa, né? Foi bênção, mas que alegria. Gente, olha, tudo isso, se você ligou o rádio agora, já estamos aqui desde as 8h30, e aqui está com a gente o Taylor, né? Que veio visitar a cidade, principalmente aqui a emissora e alguns programadores, entre dos quais a gente também aqui do Agindo Deus. A gente fica muito feliz e Deus abençoe. Inclusive, nós temos uma grande audiência no seu estado, lá do Rio Grande do Sul. Uma audiência muito boa e várias partes, desde Porto Alegre e outras cidades dessa região bacana do Rio Grande do Sul. Eu vim com... Quando eu conheci, né, então, como eu falei, né, eu abri um Facebook somente para compartilhar, né? E como eu falei, não queria aparecer, não queria
botar foto minha, não queria tipo curtida, comentário, eu simplesmente orei para Deus quando eu abri esse Face para que as pessoas viessem a se permitir, que é o que elas buscam, né, a paz, né? Eu editei uma biografia lá, um esboço lá no início, falando sobre a paz, né? E falei que não queria curtida e nada, que somente eles se permitissem a ouvir e compartilhar. E foi uma bênção, foi assim uma coisa que eu não esperava, porque foi passando dias, eu fui rodando na seta, assim, e lá adiante, bem lá adiante, quando eu rodei, já tinha mais de 100 compartilhamentos, mais de 100 pessoas aqui. Amém, graças a Deus. É o agir de Deus, é a glória de Deus. Então, o último texto que eu leio para a gente orar, pastora, foi esse aqui, ó, João 14:1, palavras de Jesus aqui no Evangelho de São João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fique turbado, ansioso. Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Calma, acalma o seu coração. Deus proverá. Deus fará maravilhas. Deus já está agindo, sempre agiu. E quando Ele age, ninguém vai impedir o agir de Deus. Vamos então falar com Deus. Pai, nesta manhã estamos aqui falando do seu grande amor, que o Senhor alcança muitas pessoas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda não entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. E quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que me cheguei a ser um homem adulto, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, e a maior delas é o amor. Pai maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que esse amor de Deus, que excede todo o entendimento, esteja nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Não permita que nenhum se afaste dos seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos olhar somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Durante toda a nossa caminhada, durante todas as experiências, durante todos os desertos, todas as dificuldades, o Senhor esteve conosco, Pai. Por isso nós te pedimos, sustenta-nos com a tua graça, com a tua destra, com as tuas mãos. Coloca os seus anjos acampados dentro e fora, livrando, guardando, protegendo nas estradas do nosso Brasil, os nossos ouvintes que estão em viagem, que estão indo, que estão voltando, que estão chegando, que estão se reconciliando, que estão com a sua família, que vão estar com seus amigos. Espírito de sabedoria e de revelação, fala com cada um. Que possamos ser exemplo onde o Senhor nos levar, Pai. Não permita que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, que possamos ser luz no momento de trevas, no momento de escuridão, no momento em que entrarmos em lares, em famílias destruídas e muito escuro e muitas trevas, mas que o Senhor nos use para ser luz a cada dia, resgatando vidas, almas, famílias, jovens, crianças. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e que possamos continuar
mais um ano, mais outros anos aqui na Rádio Marumbi, ó Pai. Que esse final de ano, onde completamos esses 18 anos, seja um marco na história, Pai. Que esse estúdio, que tem sido um santuário, que tem sido um altar, que tem sido... Aqui sai pérolas de sabedoria, de revelação, de salvação, de cura, de milagres. Continue. Usa cada programador, cada pessoa que entrar aqui, ó Pai. Leve vida e vida com abundância. Espírito Santo nos dê graça, saúde, inspiração, alegria. Ajuda-nos, Senhor, na nossa voz, que chega em lugares distantes, onde não tem ninguém, não tem nada, mas o rádio está lá, Pai, e pessoas sendo salvas e libertas. Abençoa poderosamente os nossos agentes de Deus, os nossos colaboradores, os nossos contribuintes, os nossos intercessores e até aquele que muitas vezes gostaria de ajudar e não pode, mas que o Senhor venha prover, e o Deus da provisão chegue nesse lar, que não venha faltar coisas grandes nem coisas pequenas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando, porque a graça do Senhor, o favor de Deus está sobre nós. Abençoa os jovens que estão desempregados, drogados, viciados. Esse que tentou suicídio nessa madrugada, Pai, visita agora. Em nome de Jesus, que haja um toque sobrenatural, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor, que acampe-se ao redor daqueles que o temem, livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, nós entramos em concordância com este momento de prece, de orações, em que muita gente, certamente a grande maioria, acredita no poder da oração, acredita no poder da oração, e nós também acreditamos. A tua palavra diz, no livro de Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sabemos que existem muitos, milhares de justos, pessoas que foram justificadas pelo Senhor Jesus, que foram transformadas e que estão emanados nesta mesma fé, neste propósito de clamar pela família. A família que são um dos pilares de uma sociedade abençoada, a família que tem sido tanto atacada. Ó Deus, proteja cada ouvinte que representa uma família. Livra essa família do caos, livra essa família da perdição, restaura, meu Pai, restaura, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, restaura esta casa, restaura esta família, restaura este casamento, restaura a harmonia neste lar. Quantos estão pedindo que tenha paz no lar, que tenha paz? Eu creio, Pai, que muitas pessoas que não estão conseguindo ter essa paz é porque ela só está vendo uma intriga, sendo que a paz começa dentro de nós. Essa paz que vem de Ti, ela não pode ser a externa, mas interna, o que o Senhor coloca dentro de nós. Então eu peço, Senhor, restaura o ânimo desta pessoa, restaura a fé desta pessoa, levanta, meu Pai, o caído, o abatido, que seja uma manhã de uma grande provisão, seja o dia da grande virada, para que a bênção de Jesus alcance a todos que oram, que recebem oração e que estão orando pelos seus familiares, pelos seus amigos, pessoas que estão se separando, que tem ali em um caderno, em uma agenda, em um livro, tem ali nomes de pessoas da família. Meu Deus, que a Tua misericórdia alcance, como o Senhor nos alcançou e tem alcançado tanta gente, alcança essas pessoas também. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos que chegaram para nós durante toda essa temporada de 2022, que estamos aí hoje e amanhã, são os 2 últimos programas de 2022 aqui conosco neste horário. Abençoa aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos ouvem pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Onde chegar esta prece, essa oração, esse ensinamento, chega ali salvação, libertação e restauração na família. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração esta água se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, este empresário, este empreendedor, este trabalhador, este que vive da sua aposentadoria. Abençoa a vida econômica e financeira dos ouvintes e abençoa a vida financeira e muito, Pai, dos agentes de Deus, daqueles que durante 2022 puderam plantar a sua semente de fé. E aqueles que ainda hoje, entre hoje e amanhã, vão plantar uma semente especial no nosso ministério, para que possamos continuar o ano que vem nesta mesma visão, até a volta de Jesus, ou até quando o Senhor permitir pregar o Evangelho aqui nessa terra. Abençoa, meu Pai, cada agente de Deus, cada colaborador, cada pessoa que nos ajudou
e também orou, intercedeu e orou pela gente, Senhor, e fez aquela oração que realmente agradou o teu coração, e sabemos sim que existe muita gente querida, tanto homens e mulheres, que não esquecem de orar pelos pastores, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm apoiado, que têm sustentado também o nosso ministério, orando com sinceridade, desejando o bom e o melhor para nós e para a obra do Senhor, para o nosso ministério. Obrigado por todos os colaboradores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa também o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, essa nação, hoje, 29 de dezembro. Coloca as tuas mãos, Senhor, abençoando as autoridades constituídas, tanto autoridades civis, autoridades militares. Deus, coloca as tuas mãos sobre a nossa nação, Pai. Entregamos tudo e todos, crendo no teu cuidado sobre essa nação querida que é o Brasil. E abençoa todos os ouvintes do planeta Terra, onde estamos chegando pela internet. Chegue a tua graça, favor e bondade. Em nome de Jesus. Queremos agradecer pela vida do Taylor, que está aqui conosco no estúdio, que deu o seu depoimento, que veio de tão longe para compartilhar essas bênçãos que ele recebeu através do Senhor Jesus na vida dele, Pai. Como ele, eu tenho certeza que existem milhares de pessoas. E graças ao nosso chamado, ao chamado de várias pessoas de fé que o Senhor chamou, escolheu para pregar a palavra, e graças aos agentes de Deus que têm nos apoiado para a gente continuar aqui também pelo rádio, levando fé e esperança a milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pela vida. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Muito bom. Cremos que tem coisa boa para acontecer aí. Tá um mover sobrenatural de Deus, tá certo? Deus está agindo, pessoal. Muito bem, estamos nas considerações finais aqui. Então, quero convidar você, dia 31 agora, dia 31 de dezembro, tá? Dia 31 de dezembro, que é depois de amanhã, não, hoje é 29, amanhã é 30, sábado é 31. Dia 31, às 22 horas. Se você pode estar com a gente, nós estamos te convidando para passar as últimas 2 horas de 2022 com a gente no presencial. Se você pode estar conosco, tá? Nós vamos estar nesse endereço aqui, ó. São José dos Pinhais, aqui do ladinho de Curitiba, perto do aeroporto, em São José dos Pinhais, ok? O endereço fica na Rua Alameda Arpo, 2565. Fica no Centro Comercial R7. Você coloca aí no YouTube, como é que chama? No Google, né? Você escreve aí, Centro Comercial R7, um R e um 7. R7 em número, né? R7. Você coloca, ele vai ser um baita de um prédio, um condomínio comercial, um amplo estacionamento. Então embaixo são lojas. E no primeiro andar está ali o espaço do Agir de Deus. Dia 31, das 22 à meia-noite 5, vamos estar orando. Vamos estar juntos ali, celebrando, encerrando o ano e começando o ano novo junto ali. Se você pode estar conosco, esteja. Você pode também seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, que para você que é de longe, não haverá transmissão, nós não temos ainda a transmissão pela internet, brevemente teremos, por isso que precisamos do seu apoio financeiro, tá? Para a gente equipar lá para o ano que vem, permitindo Deus, vamos poder transmitir pelo menos a mensagem de domingo, a pregação do pastor, da pastora, ou quem for pregar no domingo vai estar sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, mas não é para agora, nós estamos se programando, se ajeitando a casa lá, tá certo? Então o seu apoio financeiro é muito importante para a manutenção do projeto aqui no rádio. Dia 31 agora fechamos o ciclo então de 18 anos, né? 18 anos, tá certo? Vai ser forte, vai ser tremendo, tá bom? Então se você pode estar conosco, você de Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, da região metropolitana, se você tem carro, tem condição de ir e vir, meu amigo, meu irmão, meu querido, vem com a gente, tá bom? É dia 31 às 22 horas. E aproveitando esse mesmo endereço e esse mesmo recado, todos os domingos, já começando dia 1º de janeiro, em todos os domingos, nesse mesmo endereço, às 18h30, temos ali a celebração, e vai ser forte o Agir de Deus em 2023. Então siga a gente no Instagram, como eu estava dizendo aqui, no Instagram. Se você tem Instagram, então eu poderei fazer uma breve live lá do altar, na virada de ano, para aquele que está no Instagram do Agindo Deus. Então segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, pelo Instagram. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, que para você que é de longe está pelo Instagram, provavelmente farei uma oração na virada do ano pelo Instagram, uma breve live, uma oração
ali de final de ano, do altar, ali do espaço do Agir de Deus, para abençoar você. Mas quem pode estar junto no presencial, venha correndo. Também aqui vamos registrar aqui, agradecemos o Silas Soares, né? Diz aqui: Jesus é maravilhoso, Deus continue a abençoar o ministério, a palavra nunca voltará vazia. O Silas aqui de Curitiba, do bairro Portão, um grande abraço, meu querido, e obrigado aí pelo seu apoio, pela sua audiência. Também a nossa ouvinte, a Carmen Lúcia, mandou também um bom dia, já foi orado por todos, né? E que Deus abençoe toda a família, o pessoal aí de Campo Magro. Também o Daniel, lá o pessoal lá de Porto União, que Deus abençoe vocês. Olha, tá chegando muitas mensagens agora, não vai dar tempo de ler, né? Porque já estamos nos minutos finais, né? A gente agradece, a gente vai ler com carinho cada participação. Um grande abraço aqui, Maria Jesus Pio, Daniel, Carmen, Vera, Sara de Abaeté, Minas Gerais, Zeferina, Alex, Liane, Rita, a Davina, o Gease, a Luci, a Heloína, um abraço, irmã Heloína, né? Está na fé do Agindo Deus, desejando aqui tudo de bom pra gente, muito obrigado. Está de férias, né? Trabalha no hospital, está de férias, está ouvindo a gente, que bacana, um grande abraço. Ela fez o propósito dos 40 dias, né? E tem uma causa para receber e vai receber, pode ter certeza, vai receber. Ela também plantou a sua semente profética, muito obrigado aí pelo apoio. E se você pode, meu irmão e minha irmã, ainda hoje semear uma semente de fé, nos ajude. Estamos precisando da sua ajuda, estamos precisando da sua semente de fé, né? A oferta é um ato voluntário, semeia quem quer, quem deseja e quem tem esse chamado. Deus nos deu esse chamado, eu preguei essa semana. Se Deus nos deu um chamado e uma missão, Ele dá a condição. Então, se você tem um chamado para ser um agente de Deus, se você tem essa missão de nos apoiar financeiramente para continuarmos aqui, então Deus vai te dar a condição também, em nome de Jesus. Pastor Eva vai falar rapidinho, porque está acabando, e vamos encerrar com a oração do Taylor. O Taylor nos visitou aqui, a gente agradece demais a sua participação, e ele vai ter as considerações finais orando pelos jovens do nosso Brasil ou de quem estiver ouvindo. Pastor Eva. Graças a Deus, e você continue ligadinho aí, porque tem muita novidade, muita bênção chegando, muita salvação na sua família. Crê somente e seja uma bênção. Taylor, muito obrigado, tá bom? Considerações finais, 30 segundos e um minutinho para você orar para encerrar com chave de ouro aqui. Só tenho a agradecer a todos vocês mais uma vez, né? A Deus por ter me mostrado, né? Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, né? Amém. Então, hoje, assim como eu, muitas pessoas eu vejo assim, depois que eu me converti, que como Jesus também diz, né? Eu vos dou a paz, não como o mundo dá, né? Exato. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, né? As pessoas, vou dar alguns exemplos aqui rapidinho, que é, vamos supor, pode comprar um jet ski, ficar andando o dia inteiro no mar, sabe? Tu vai ter ali uma alegria momentânea, nem sei se dá para se dizer uma paz, porque no fundo tu sente uma tristeza, né? Entendi. E também pode ver alguém caminhando com um cachorro, dando risada, tu vai achar que a pessoa é feliz, tu vai querer comprar um cachorro também para achar que vai ser feliz. Achar que tu vai ser feliz também, e é só em Jesus, né? Amém. Não? Amém. Então você faz uma oração, falta só um minutinho para fechar o programa aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Receba a oração com o nosso jovem, o Taylor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por essa viagem até aqui, Senhor. Amém. Por toda a proteção, por esse encontro, por este propósito que teve na minha vinda para cá, Pai. Eu te adoro. Obrigado, Senhor, meu Deus, por toda a proteção, por todos os encontros que eu tive com o pessoal que trabalha aqui na rádio. E que, através deles, meu Pai, tu possa abençoar essa rádio cada vez mais, Pai, para que muitas almas venham ser alcançadas ainda antes da vinda do Senhor Jesus. Amém. Que muitas pessoas que, assim como eu, estão agora, meu Pai, sofrendo, chorando todas as noites como eu chorava de tristeza, que elas possam ser alcançadas em nome de Jesus, com a Tua palavra. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã, permitindo Deus. Tchau, tchau. Até a próxima programação. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.